11 e 12. Assim que os irmãos acharem, podem colocar-se em pé, por favor. Apocalipse 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixem de lado o átrio exterior do santuário, e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra como todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas 2 testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou nele um espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles os que viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu. Numa nuvem, os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto, morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que, sem demora, veio o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, e do seu Cristo ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões, que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres aos que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz.
a fim de devorar o filho dela, quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que o acusa dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o lugar aí onde é sustentada durante um tempo, depois e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água, como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio, que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Oremos? Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu imenso amor. Te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez lá na cruz por nós, morrendo pelos nossos pecados, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está sentado ao céu, Pai, preparando um lugar para nós. Obrigada, Senhor. Te pedimos que o Senhor receba, ó Pai, nossa adoração, o nosso louvor nessa noite. Fale aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Nos enche do Teu Espírito, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos ser obedientes ao Senhor. Nós oramos no nome do Senhor, amado e precioso Filho Jesus. Gente, boa noite. Vamos adorar o nosso Deus com a primeira canção que diz: vem, esta é a hora da adoração. Se a gente não prestar atenção direito, dá a impressão que é só agora que a gente adora a Deus. Mas não é só agora. O desafio é adorar a Deus todo o tempo, em qualquer lugar. Não importa o dia, nem o horário, mas todo o tempo, tudo que a gente fizer, seja para a honra e glória do nosso Deus, porque Ele merece. Amém? Vamos cantar o nosso Deus. Esta é a hora da dor.
como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior será. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como está, vem, para adorar. vem. Amém. A Bíblia fala que nosso único amigo verdadeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente confia em um bocado de coisa por aí, mas a Bíblia nos desafia a confiar apenas em Jesus. Certo? Então vamos cantar Em Jesus Amigo Temos. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos
estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Amém. Os irmãos podem sentar. Temos algumas famílias para lembrarmos de orarmos durante essa semana. A família do Marcão e da Lina, também do Sérgio, Adriana, Maiara, a Vera e a Gabi, a Flávia e a Débora Tamarca. Então essa Flávia aqui não é a Flávia filha da Débora, a outra Flávia. Também temos os diáconos o Alain, o José e o Wilson. E pelos presbíteros, eu, o Gil e o José, também o Honest. Tem também a Aline, que está fazendo aniversário também. Ela talvez não soubesse o que eu ia falar aqui. Não está no boletim, mas ela está de aniversário, então os irmãos podem parabenizar ela depois, vamos orar por ela também. Eu vi que o Timóteo está aqui. Timóteo joga bola com a gente semana, dou rolinho nele toda semana, dava. Agora não vou dar mais, ele veio visitar a gente aqui. Deus, nosso Pai bendito, diante do Senhor estão as famílias aqui citadas, que o Senhor proteja cada um, que o Senhor renove as tuas misericórdias sobre a vida de cada um. Diante do Senhor estão com suas dificuldades, com as suas circunstâncias de vidas, com os seus anseios, também com as suas alegrias. Que o Senhor nos encha de profunda compaixão pelos nossos irmãos e que lembremos constantemente de intercedermos uns pelos outros. Diante do Senhor estão os diáconos, os presbíteros e também suas famílias. Que o Senhor nos proteja, que o Teu Santo Espírito esteja conosco a nos orientar, a nos guiar, em especial na condução de nossas famílias também, no direcionar da Tua igreja que é santa e que um dia estará com o Senhor eternamente. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, dia após dia, de nos reunirmos como igreja, de orarmos juntos e de compartilharmos a oportunidade singular que é cultuar ao Senhor. Diante do Senhor também está a vida da Aline. Obrigado por mais um ano que o Senhor concedeu a ela. Obrigado pela bela família que o Senhor deu a ela a honra de ter. Que ela tenha a alegria, junto com o Rafael, de ver seus filhos dando frutos dignos para o Senhor. Que o Senhor os proteja e os guarde. Assim oramos em nome de Cristo e para a Tua glória. Amém. Mesmo sentados aí, cantaremos mais 2 hinos ao nosso Deus. Esse hino é 275, é um dos meus preferidos. E justamente porque esse hino, ele fala de pedir perdão a Deus. Da gente pedir perdão a Deus. Eu não sei como é a vida de vocês, mas vez após vez, eu me encontro fazendo algumas coisas que não satisfaz a Deus, que não dá alegria a Deus. E essa canção fala de perdão, pedindo para que Deus me perdoe, nos perdoe. Vamos cantar ao nosso Deus e também ao mesmo tempo orar, porque ela é uma oração. Perdoa-me, Senhor, sem teu caminho não seguir. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir, escuta minha oração, Senhor, desejo
seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. E frutos dignos dedicar a ti. E frutos dignos dedicar a ti. Amém. Glória a Deus. O próximo também é um desafio aí. Não de perdão, mas acaba sendo também pedindo perdão a Deus, porque às vezes a gente não observa o que Ele manda a gente fazer. Essa canção fala justamente disso. Creia, e à medida que você vai crendo, observe o que Deus tem feito. Observe, porque você vai se engrandecer cada vez mais, vai ficar maravilhado cada vez mais com muitas coisas que Deus faz, anda fazendo e continuará a fazer. Amém? Porque Ele é poderoso para fazer isso. Creia, mas também observe. Vamos lá. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria
vim aqui para frente, esqueci minha água ali atrás. Antônio, você pega para mim, hein? Tá com a Tamires, por favor. Obrigado. Muito bom. Vocês estão me ouvindo bem? Meu retorno estava baixo aqui, mas agora ficou melhor. O Timóteo, que toma rolinho do Gideon, o Timóteo já tomou alguma vez? Eu não sei, eu não estou lembrado. Ah, é. O Timóteo, ele é o novo seminarista da igreja. Na verdade, o Timóteo nós temos tido contato desde o começo do ano. É isso? Começo do ano. E a pandemia impediu que ele viesse para cá durante esse ano. O próprio seminário fechou as portas para a saída de seminarista. É o primeiro ano dele, a esposa Rebeca, as 2 crianças. Mas nós tivemos contato durante esse ano, né? E eles estão preparados para... Em janeiro já, o Timóteo vai passar uma semana aqui com a gente. E ano que vem estar conosco. A Rebeca veio. Então, você trouxe o abraço dela aí. Depois, se quiserem conhecer um pouquinho mais, só procurar. É a pessoa mais alta do salão quando fica de pé, então fica fácil de achar, né? Chegou bem já, hein, Timóteo? Um falando de rolinho, outro falando de sua altura. Muito bom. Nós vamos hoje encerrar a série de pregações no Antigo Testamento. E hoje, em especial, nós não vamos focar num livro, mas vamos fazer um fechamento mesmo de tudo o que estudamos durante esse ano. E eu gostaria de começar essa mensagem considerando um valor muito alto. 1,5 bilhão de reais. Consegue imaginar essa quantia? 1,5 bilhão de reais. Não sei nem quantos salários mínimos isso dá. 1,5 bilhão de reais. Foi o preço pago em 2017 pela obra mais valiosa do mundo até agora. Uma obra de Leonardo da Vinci. Por mais de um século essa obra ficou escondida, ninguém sabia onde ela estava, quem era o dono dela. Até que ela é reencontrada em 2005. As pessoas a encontram desfigurada, sem a moldura. E então há uma reconstrução, uma restauração dessa obra. Então ela ganha novas tonalidades de cor. E então ela é leiloada num evento em Nova York por 1,5 bilhão de reais. A obra mais valiosa do mundo até agora. Mas apesar dessa avaliação, essa avaliação é dos especialistas de arte, de quem pagou esse valor. Eu me atrevo a discordar deles. E vou dizer que eles estão errados. Essa não é a obra mais valiosa do mundo. Há uma outra obra muito mais importante do que essa de Leonardo da Vinci. E essa obra, para muitos, estava perdida também. Para muitos essa obra estava escondida, mas não nas mãos de algum curador de arte ou de algum colecionador oculto. Essa obra mais valiosa do que a obra de Leonardo da Vinci, que estava escondida dentro das próprias Bíblias dessas pessoas. E essa obra se chama Antigo Testamento. Para esses que não conheciam, achavam que era um livro obscuro, não sabiam o valor dessa obra, esse ano foi marcado pelo reencontro com essa preciosidade. E à medida que foram compreendendo o significado de cada livro do Antigo Testamento, através das pregações e através da leitura que nós fizemos, e estamos encerrando nessa semana do Antigo Testamento, livro a livro. A impressão de muitos é que o Antigo Testamento foi restaurado diante dos seus olhos. Que o Antigo Testamento ganhou novas tonalidades de cor, novas texturas, novas sensações, novos sabores, coisas que não tinha antes, mas agora tem. E parece que a Bíblia agora faz sentido ao olhar para o Antigo Testamento. E eu creio que essa é a experiência de muitos aqui presentes. Mas talvez você não seja uma dessas pessoas, talvez você possa não ter apreciado tanto essa série. Ou não seja esse o caso, mas talvez você chegou tenha perdido alguns episódios importantes e se sentiu meio deslocado na sequência das pregações. Ou talvez até chegou agora nas cenas finais, né? E não entendeu muito porque não pegou lá desde o início.
Mas eu quero te pedir permissão de utilizar essa última mensagem dessa série, a conclusão dessa série de pregações, para tentar te convencer, só mais uma vez, do valor que o Antigo Testamento tem. E o meu alvo nessa noite é apenas oferecer só mais um bom motivo. O último motivo que eu poderia oferecer para vocês, para que apreciem o Antigo Testamento, valorizem a mensagem do Antigo Testamento acima de qualquer outra obra caríssima desse mundo, até a de Leonardo da Vinci. Um só bom motivo para você valorizar o Antigo Testamento. E esse bom motivo é a sua mensagem. A mensagem que o Antigo Testamento prega. E é uma mensagem simples, eu tentei resumi-la o máximo possível, e eu vou repeti-la durante essa noite algumas vezes. E esse é o motivo, o último que eu tenho para oferecer para você começar a apreciar o Antigo Testamento. A mensagem do Antigo Testamento é a seguinte: o Deus Criador resgata um povo pecador. O Deus Criador resgata um povo pecador. Nós vamos observar essa mensagem através de 3 perspectivas, como se ela fosse um diamante com várias facetas, e vamos observar desse lado, depois desse lado e depois de um terceiro modo. 3 olhares diferentes do mesmo livro, o Antigo Testamento. O Deus Criador resgata um povo pecador. A primeira perspectiva vai ser um resumo do Antigo Testamento. Rapidamente nós vamos resumir essa mensagem. Gostaria então de te convidar a abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, 1. Nós vamos ler o início do Antigo Testamento e depois o final do Antigo Testamento. Gênesis 1, 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o início do Antigo Testamento. Agora vamos para o final do Antigo Testamento. Qual o último livro do Antigo Testamento? Não. 2 Crônicas. Daqui a pouco eu explico. 2 Crônicas, capítulo 36. Acharam que não haveria novidade nessa noite, né? 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23 diz assim: ainda estou ouvindo páginas aí sendo folheadas, então significa que vocês estão achando ainda. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, dita pela boca de Jeremias, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém que fica em Judá. Que suba aquele dentre vós que pertencer a todo o seu povo e o Senhor seu Deus esteja com ele. Essas duas passagens que nós lemos, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 Crônicas 36, 22 e 23, são importantíssimas para que a gente compreenda a mensagem do Antigo Testamento, na época em que o Antigo Testamento foi concluído. Não na nossa época aqui, mas na época em que ele foi compilado, concluído, terminado. Esses 2 textos formam o início e o fim da Bíblia que um judeu do século 3 a.C. lia. Começava em Gênesis, terminava em 2 Crônicas. É a Bíblia que Jesus lia, começava aí e terminava aqui. A Bíblia hebraica. Futuramente a Bíblia hebraica que deu origem ao Antigo Testamento que nós temos na Bíblia protestante. Depois de ter sido exilado para a Babilônia, o povo judeu, que não tinha mais templo, porque o templo foi destruído, o povo agora já não poderia mais realizar sacrifícios, porque faziam isso no templo, eles levam a única coisa que eles poderiam levar, eles levam a lei de Deus. Eles levam aquilo que se tornou mais importante para ele ali na terra da Babilônia, a lei do Senhor.
Então, por volta do ano 450 a.C., que é a época de Malaquias, a última pregação que nós tivemos no Antigo Testamento, eles compilam 24 livros que eram os 24 livros considerados inspirados por Deus. Eles juntam tudo isso em uma só obra, o que passa a se tornar a Bíblia dos judeus. Na Idade Média, essa Bíblia dos judeus foi revisada por um grupo chamado de massoretas. E os massoretas editaram o texto para que ele pudesse ser lido, porque a leitura dele já estava sendo perdida, porque era uma língua extinta já na Idade Média, e para que também pudesse ser cantada, que é o que os hebreus fazem muito com o Antigo Testamento, eles cantam. Então, a partir daí, essa Bíblia hebraica passou a ser chamada de texto massorético, por causa da edição dos massoretas na Idade Média. E até hoje, a Bíblia hebraica é composta dos 24 livros que são considerados inspirados por Deus. E a Bíblia hebraica é resumida na seguinte palavra, Tanakh, ou também conhecida como Mikra. Tanakh ou Mikra. Eu vou usar, a partir de agora, o Tanakh, que é mais fácil de falar. Tá? Por que Tanakh? Porque é uma abreviação do conteúdo do Antigo Testamento. O conteúdo do Antigo Testamento que é dividido em 3 partes. Tá, Torá, o Na é de Nevi'im, e Ka, o finalzinho da palavra, é de Ketuvim. Eu vou explicar tudo isso aqui, são expressões em hebraico. Tá? Então, Tanakh é o resumo de todo o Antigo Testamento, é o resumo da Bíblia hebraica. O Tá, a primeira parte do Tanakh é a Torá, considerada como, Torá significa o ensino, ensinamentos. A Torá é composta pelos 5 livros atribuídos a Moisés. Então nós temos, na sua sequência, Bereshit. Quem lembra o que é o Bereshit? No princípio. Gênesis. É isso que significa Bereshit. Segundo livro da Bíblia hebraica, Shemot, que significa nomes. Os nomes que saíram do Egito. É o livro do Êxodo. Terceiro livro da Bíblia hebraica, Vaikra. E Deus disse. E ele, Deus disse. Aí nós temos o texto de Levítico. O quarto livro da Bíblia hebraica é Bamidbar, que é no deserto. Esse é o texto de Números. E o quinto livro, atribuído a Moisés, é Devarim, que são as palavras, é o livro de Deuteronômio. Então, a Torá, composta por esses 5 livros, narra como Deus criou todas as coisas, criou os céus e a terra, e em especial criou o homem, mas narra também como esse homem caiu em desobediência, em pecado, e se afastou cada vez mais do seu Criador. Lemos também como o Criador escolhe se revelar a esse povo caído, e escolhe um homem chamado Abrão, depois chamado de Abraão, e por meio dessa linhagem, esse povo, essa linhagem se torna um povo a quem Deus dá o nome de Israel, e é esse povo que Deus livra da escravidão por 400 anos no Egito, e conduz esse povo em direção à terra prometida, Canaã. Esses são os 5 livros que abrem a Bíblia hebraica, a Torá. Depois nós temos a segunda parte da Bíblia hebraica, que são os Nevi'im. Nevi'im significam profetas, os profetas. A segunda parte da Bíblia hebraica são livros que narram o que aconteceu desde a saída do Egito, por volta de 1600 a.C., até o cativeiro da última tribo de Judá na Babilônia, em 597 a.C. Então, nos Nevi'im, na segunda parte da Torá, da Bíblia hebraica, da Tanakh, nós temos aproximadamente 1000 anos de história. São 1000 anos divididos em 2 grupos. O primeiro grupo dos profetas são os primeiros profetas, são chamados assim. Quem são os primeiros profetas? Olhe lá, Josué é considerado o primeiro dos primeiros profetas. Juízes, Samuel, que originalmente é um livro só, e por causa do tamanho nós dividimos ele em 2 partes. Reis, também semelhante a Samuel, é dividido em 2 partes. Então esses são os primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Apesar de serem livros de narrativa, porque contam a história do povo, eles são considerados como profetas, porque eles contam como esses homens, chamados por Deus, convocaram o povo ao arrependimento e ao retorno à lei do Senhor. Então, eles agiram como profetas e são considerados os primeiros profetas. Mas o livro do Nevi'im, o livro dos profetas, ele é composto de uma segunda parte, o segundo grupo de profetas, que são os últimos profetas. E quem são os últimos profetas? Aí nós temos Isaías, Jeremias, nós temos Ezequiel,
e nós temos os 12 profetas menores, que para o hebreu são considerados apenas um livro só, porque eles são livros bem pequenos, então juntaram tudo. Aqui nós temos os últimos livros que pregamos aqui, né? Nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, temos Jonas, temos Miqueias, Naum, temos Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os últimos profetas, eles apresentam o que aconteceu um pouquinho antes, durante e depois do cativeiro para a Babilônia. Essa é a segunda parte da Tanakh. Nós temos a Torá, nós temos o Neviim, os profetas, e por fim, a terceira parte é o Ketuvim. O que é Ketuvim? São os escritos, é isso que significa. Escritos foram livros produzidos pelo povo de Deus durante esses períodos, desde a época em que a Torá narra até a época dos Neviim, dos profetas. Então o Ketuvim se divide em 3 partes, 3 tipos de escritos. Primeiro nós temos os livros poéticos. Os livros poéticos são compostos de 3. Os Tehillim, que são os salmos. Segundo, Mishlei, que são os provérbios. E terceiro, Iob, que é Jó. Perceba, Jó, apesar de ser é um livro histórico, o seu início e o seu fim é história, mas a maior parte dele é poesia, é composto por poesia, os discursos, os diálogos. Então, esses livros eram usados para ser cantados pelo povo judeu. O segundo tipo de Ketuvim, o segundo tipo de escrito, além dos livros poéticos, são os 5 pergaminhos, que eles chamam de Hamesh Megilot. Eu não vou repetir, tá? Tá difícil falar só uma vez. Os 5 pergaminhos são compostos por alguns livros. Shir Hashirim, que são os cânticos, é o Cântico dos Cânticos. Ruth, nós temos Eikha, que são as Lamentações. Nós temos o Kohelet, que é o livro de Eclesiastes. Nós temos Esther. E todos esses livros os 5 pergaminhos, são lidos em voz alta na sinagoga, em ocasiões especiais, ocasiões de festa. Ruth, Esther, enfim, todos esses livros são lidos nessas ocasiões. E em terceiro lugar, nos escritos, nos Ketuvim, nós temos o livro dos relatos. E a Bíblia hebraica termina com o livro dos relatos, contando aqui a respeito do livro de Daniel. Ele se encontra no livro dos relatos. Ezra, que une Esdras e Neemias, que originalmente era um livro só. E Divrei Ha-Yamim, que são as crônicas. O livro das crônicas, que originalmente era apenas um livro. Todos esses livros dos relatos contam os tempos do cativeiro. Ali no início do cativeiro e o término do cativeiro, quando o povo volta para Jerusalém. E é assim que a Bíblia hebraica começa e termina. Ela começa com Deus criando todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e ela termina com o povo de Deus podendo retornar do cativeiro da Babilônia sob o decreto de Ciro, que é o rei da Pérsia, segundo Crônicas 36, 22 e 23. Se você quer saber como a Bíblia que nós temos hoje chegou do jeito que chegou aqui, com Malaquias no final, espere cenas do próximo episódio. Quando nós começarmos a série do Novo Testamento, eu explico. Nós estamos só no Antigo Testamento, tá bom? Assim termina o Antigo Testamento, e esse é o resumo de toda a mensagem da Tanakh, do Antigo Testamento. O Deus Criador resgata um povo pecador. Apesar de Deus ter criado o homem em um ambiente ideal, para que o homem buscasse ao Senhor, esse homem prefere seguir o seu próprio caminho de pecado, virando as costas para o seu Criador. E esse caminho o conduziu à morte, porque a vida estava na obediência ao Criador. Mas o Criador não desistiu desse povo, apesar de que esse povo merecia que o Criador desistisse dele. O Criador, por amor, vai até esse povo, envia profetas para esse povo, para chamar esse povo ao arrependimento e para anunciar para esse povo que se ele continuar nesse caminho, consequências terríveis o atingirão. E Deus envia esses profetas. E mesmo assim, apesar da desobediência desse povo, o Deus Criador oferece resgate, oferece redenção para comprar de volta aquele povo que não merecia ser comprado de volta. Essa é a mensagem do Antigo Testamento. O Deus Criador resgata um povo pecador. Vamos olhar para essa mensagem agora sob a segunda perspectiva. Fizemos um resumo, agora vamos olhar com outro olhar. Agora nós vamos olhar para as promessas do Antigo Testamento. Quais são as promessas que o Antigo Testamento faz? Ao longo das suas páginas, e nós percebemos isso lendo o Antigo Testamento, ele anuncia várias promessas de Deus, desse Deus Criador,
a esse povo pecador que agora nós vamos chamar de Israel. Esse povo que é chamado de Israel. Nós poderíamos resumir todas essas promessas em 4 principais, que são trabalhadas em 2 passagens que eu escolhi a dedo aqui, para que nós olhássemos um resumo delas. Então a primeira passagem está em Ezequiel, capítulo 37. Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo 37. Nós leremos a partir do versículo 24. Esse texto de Ezequiel foi escrito depois que todas as tribos de Judá já haviam sido conquistadas por seus inimigos, já estão no exílio. E nesse texto Deus faz pelo menos 2 promessas ao povo, as 2 primeiras promessas que o Antigo Testamento apresenta. Acompanhe comigo a leitura do texto. Meu servo Davi, o povo já está lá no exílio, lá na Babilônia. Meu servo Davi reinará sobre eles, e todos terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e obedecerão a eles. Ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela para sempre, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, e meu servo Davi será seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo permanecerá com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. 2 promessas, pelo menos, Deus faz aqui. A primeira promessa é que eles terão um rei justo e eterno. Eles terão um rei justo e eterno. Esse rei, segundo o texto, será descendente de Davi, o rei Davi. Ele irá pastorear o povo de Deus com justiça, em justiça, e esse povo vai viver completamente obediente a Deus. Essa é a primeira promessa. Eles terão um rei justo e eterno. A segunda promessa, nós lemos aqui, eles serão restaurados à sua terra. Vão ser restaurados à terra prometida, a terra de Canaã. Por meio desse rei, Deus disse para nós, acabamos de ler, que ele vai libertar aquele povo que estava no cativeiro, ele vai trazê-los de volta para Jerusalém, vai reunir todo o seu povo em Canaã, onde eles vão habitar em paz com o Senhor para todo sempre. Primeira promessa, eles terão um rei justo e eterno. Segunda promessa, eles serão restaurados à sua terra. Tem uma segunda passagem que apresenta as outras 2 promessas. Agora, um pouco mais à frente, no profeta menor, Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Joel 2, de 28 até 32. Nós temos mais 2 promessas de Deus, promessas ditas antes mesmo do exílio acontecer. Antes do exílio acontecer, olha o que Deus já estava prevendo para o povo. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu, e aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. A terceira promessa que Deus faz ao povo, na Tanakh, no Antigo Testamento, é que eles receberão o Espírito Santo. Todos eles. O Senhor promete que vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E todos significa homens e mulheres, significa grandes e pequenos, ricos e pobres, idosos e jovens, enfim, não haverá acepção de pessoas. O Senhor vai se revelar
através do seu Espírito e vai derramá-lo sobre todo o seu povo. Essa é a terceira promessa do Antigo Testamento. E a quarta promessa, que fecha todas essas promessas, ainda está nesse texto que lemos. Eles serão salvos do fim deste mundo. O povo de Deus será salvo do fim deste mundo, como nós o conhecemos. O próprio texto disse, antes de dar essa nova Canaã, essa nova terra prometida ao povo, Deus promete que vai destruir e vai refazer este mundo no último dia. O último dia que será um dia de juízo, um juízo que atingirá todos os homens, um juízo a todos os pecadores, e apenas o povo de Deus vai ser preservado, vai ser livrado, vai ser salvo desse juízo, e só esse povo vai habitar nessa nova Jerusalém, junto com o Senhor. O Deus Criador resgata um povo pecador. Essa é a mensagem do Antigo Testamento, e isso fica muito claro quando nós olhamos para as promessas que Deus faz no Antigo Testamento. Um dia, esse povo pecador terá um rei justo e eterno, esse povo pecador será restaurado à sua terra, esse povo pecador receberá o Espírito Santo, e esse povo pecador será salvo do fim deste mundo. E foi acreditando nessas promessas que todo judeu crente em Deus, porque nem todo judeu era crente em Deus, havia mesmo na nação pessoas que não criam, pessoas que apenas assimilavam as coisas, que apenas cumpriam os ritos religiosos, mas não eram crentes em Deus. Mas foi crendo nessas coisas que os crentes em Deus viveram, seja no exílio, seja voltando do exílio, e morreram, esperando que essas coisas se cumprissem desde a composição lá da Bíblia hebraica, em 450 a.C. E essas promessas, de fato, começaram a se cumprir quando um certo bebê nasceu por ação do Espírito Santo, do ventre de uma virgem, em Belém de Judá, e vocês sabem qual é o nome desse bebê. Qual é o nome dele? Nós celebramos isso domingo passado. Jesus de Nazaré. Durante a sua vida, Jesus provou ser o rei, provou ser o pastor, aquele que Deus tinha prometido no Antigo Testamento. Por meio desse que nasceu, o filho da virgem que nasce, a sua vida ele demonstra que ele é o pastor, ele é o rei prometido por Deus, o Deus Criador do Antigo Testamento, aquele que vence todos os inimigos do povo, aquele povo pecador, inclusive que vence o próprio pecado do povo. Então esse é aquele que o salva do juízo final. Não só isso, mas esse rei, esse Jesus de Nazaré, deixa bem claro a esse povo pecador, que esse povo pecador que seria um dia perdoado, que ele daria a esse povo o seu espírito, e faria esse povo viver eternamente ao seu lado, no novo céu e na nova terra. E essa é a redenção, esse é o resgate que o Deus Criador prometeu ao povo pecador. A salvação em Cristo Jesus, por meio de quem o Senhor compra de volta, por meio de quem o Senhor restaura um povo que havia se perdido, um povo que havia se desviado dele. E todas essas promessas vão se cumprindo desde então. E todas essas promessas atingem a nossa época. Por meio da fé em Jesus nós podemos participar dessa história, nós podemos ser comprados de volta, nós podemos ser resgatados dos nossos pecados. O Deus Criador resgata um povo pecador. Falta olharmos para essa mensagem sobre a última perspectiva, a última visão do Antigo Testamento, que são as reações que Deus pretendia que o povo tivesse ao ler o Antigo Testamento. São reações que Deus pretende que nós tenhamos. Então vamos olhar o que Deus queria provocar no seu povo, ao revelar para ele a Tanakh, ao revelar o Antigo Testamento. Diante desse resgate, o que Deus queria que o povo fizesse? Pelo menos duas reações, e a nossa pregação vai terminar com essas duas reações. A primeira reação, poderíamos usar vários textos, mas vamos usar o Salmo 145. Abra então a sua Bíblia no Salmo 145. Salmo de número 145, eu vou fazer a leitura dele inteiro. Ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, a sua grandeza é incompreensível. Uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos.
Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas. Proclamarão o poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei da tua grandeza. Lembrarão tua grande bondade e celebrarão com alegria a tua justiça. O Senhor é bondoso e compassivo, demora para irar-se e é grande em amor. O Senhor é bom para todos, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Senhor, todas as tuas obras te louvarão, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino, e confessarão o teu poder para proclamar aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e o glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que estão para cair, e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás provisão a seu tempo, abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve seu clamor e o salva. O Senhor preserva todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. Que a minha boca pronuncie o louvor ao Senhor, e todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. A primeira reação que Deus pretendia, ao mostrar que Ele é o Deus que resgata um povo pecador, o Deus Criador que resgata um povo pecador, era louvor. Louvor ao único Deus Criador. Esse salmo é uma poesia composta pelo rei Davi, que exalta o fato de Deus ser o bondoso Criador, e não só o Criador, mas o sustentador da vida humana, e em especial o sustentador do povo de Israel. E nós lemos que Davi diz que vai sempre bendizer a Deus, e bendizer significa elogiar, significa louvar, e ele vai fazer isso por causa das obras do Senhor, por toda a criação, incluindo a própria vida dele. Eu vou te louvar por tudo que o Senhor fez, inclusive a minha vida, a vida do teu povo. Aliás, Davi afirma nesse salmo que acabamos de ler que todas as gerações deveriam fazer a mesma coisa. E por que deveriam fazer isso? Porque Deus é bom para com todos os homens, não só com o seu povo. Sim, em especial com o seu povo, mas Deus é bom para com todos os homens. Pelo simples fato de ter criado a vida deles e pelo simples fato de sustentar a vida desses homens. Não fosse Deus, os homens sequer existiriam. Os próprios ateus que dizem que Deus não existe, deveriam agradecer a Deus por poderem pensar, por poderem existir, porque só existem por causa da bondade desse Deus. E é isso que Davi está dizendo. Por isso ele conclui esse salmo dizendo: olha, o Senhor está perto daqueles que o invocam. Ele cria os homens, Ele sustenta os homens, mas perto mesmo Ele está daqueles que se prostram diante dEle, amam a Ele. A estes Ele está perto, a estes Ele salva. E por ser alguém criado, por ser alguém sustentado, por ser alguém amado, por ser alguém salvo por Deus, Davi deseja louvar ao Senhor por todo sempre. E por que eu escolhi esse salmo? Para apresentar essa primeira reação que o Antigo Testamento queria provocar nos seus leitores. Porque quando nós lemos, e não só lemos, mas quando nós compreendemos o Antigo Testamento, quando nós compreendemos que o Deus Criador resgata um povo pecador do qual eu faço parte, quando eu leio essas páginas, não só eu, mas todo ser humano deveria fazer o mesmo que Davi está fazendo. Todo ser humano deveria louvar ao único Deus Criador. Não há outra reação razoável do que essa. O problema é que muitas vezes nós não lemos o Antigo Testamento. E porque não lemos o Antigo Testamento, não lembramos dessa verdade, que o Deus Criador resgata um povo pecador. E quando nós não fazemos isso, o louvor não vai estar nos nossos lábios, porque ele não está no nosso coração. E o que ocupa o lugar do louvor é a ingratidão. É a autossuficiência. Eu me basto. É a negação de Deus. Quando não há negação de Deus, há a fuga de Deus. E até mesmo arrogância, orgulho, pelas coisas que se tem, pela própria vida, pelas coisas que foram conquistadas. Essas posturas são atitudes de quem não entendeu ainda, ou de quem se esqueceu de que foi criado
e de que é sustentado por um Deus bondoso. Porque quem compreende isso, quem lê o Antigo Testamento e percebe que Deus não precisava ter nos criado, Deus não precisava ter nos salvado. Nós não somos merecedores nem da vida que temos, nem da redenção que obtivemos, que recebemos. Quando nós lemos o Antigo Testamento e vemos sobre o amor desse Deus Criador, nós somos empurrados, nós somos impelidos ao louvor desse Deus. A nos prostrarmos diante dele e desejarmos como Davi: Senhor, eu quero te louvar com tudo que eu tenho, pelo resto da minha vida e para todo sempre, além dessa vida. E eu quero te louvar não só com as minhas músicas, mas eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te elogiar com o meu corpo, eu quero fazer isso com as minhas palavras, eu quero fazer isso com as minhas obras, eu quero fazer isso com os meus talentos, eu quero fazer isso com o meu serviço, eu quero fazer isso com a minha família, eu quero fazer isso com tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho é teu, foi o Senhor que me deu. Queridos, que ao ler sobre o Deus Criador, bondoso e amoroso, que resgata um povo pecador no Antigo Testamento, nós possamos conhecê-lo mais e ao fazer isso nós possamos louvá-lo. Porque é isso que o Antigo Testamento queria provocar nos seus leitores: louvor ao único Deus Criador. Essa é a primeira reação. Mas há uma segunda reação. A segunda reação que o Antigo Testamento pretendia despertar nos seus leitores é conversão. Conversão dos pecadores. Primeiro é o louvor ao único Deus Criador. Mas a segunda é a conversão dos pecadores. O Criador não espera apenas louvor. Antes do louvor, algo tem que acontecer. Antes de querer louvar a esse Criador, o homem precisa se converter dos seus maus caminhos. Porque ele está em direção contrária a Deus. E ele precisa voltar para Deus. Isso é o que significa conversão. Ele está indo numa direção totalmente errada, equivocada, e ele se volta contrariamente numa direção oposta. E a gente sabe que essa direção é para o Senhor, para aquela redenção, para esse resgate que o Senhor oferece. Isso porque um dia o Senhor vai julgar todo pecador. Todo pecador que se desvia e quer ir embora, haverá um juízo. Ele pode fazer o que lhe der na telha. Ele pode viver como se não houvesse dono, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse um Deus. Mas um dia o fato dele negar essas coisas não significa que elas não existam. Um dia ele vai se ver face a face com o Deus Criador. E por isso Deus diz: não adianta apenas querer me louvar, por meio de várias religiões, por meio da sua vida religiosa. O que você precisa fazer é se converter. Você precisa parar de seguir o seu caminho e olhar para a redenção, o resgate que eu ofereço. Se você não fizer isso, você pode continuar a sua vida religiosa, louvando a um Deus que você pode chamar de Alá, pode chamar de Buda, pode chamar de Deus interior, pode chamar da criação, da natureza, do Deus Sol, de Mun-Ra, seja lá quem for. Mas, você pode fazer isso, mas se você não se converter, o juízo vai te atingir mesmo assim. Mesmo que você reconheça que existe um Deus Criador. Porque você está indo em direção contrária ao que eu desejei para você desde a criação. Então o que Deus quer desse povo pecador é conversão. E há 3 passagens, e nós vamos encerrar com elas, que mostram isso claramente. A primeira passagem está no livro de Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Leremos o versículo 2. Abacuque 3, versículo 2. Diz assim: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, no capítulo 3, está reagindo a uma visão que teve do capítulo 2. E a visão que ele teve no capítulo 2 é a visão da disciplina de Deus sobre os pecados do seu povo, mas ao mesmo tempo é uma visão do juízo final aos ímpios. Desse castigo que Deus vai trazer a todos os homens que estão fugindo dele e precisam se converter. E quando Abacuque vê
o juízo de Deus? A reação dele é de temor. Ele diz: Senhor, eu ouvi essas coisas, eu vi essas coisas, e eu temi. E essa palavra significa reverência, mas não só se prostrar diante de alguém em respeito, mas se prostrar diante de alguém em respeito e em medo, terror. Eu morro de medo do que você pode fazer comigo, porque eu vi tudo o que você tem poder para fazer. É isso que Abacuque está dizendo para Deus. Por isso ele pede: Senhor, na sua ira, quando o Senhor for cumprir esse juízo, lembre-se da misericórdia. Não se esqueça de ter misericórdia de nós, pecadores. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós deveríamos temer a Deus da mesma maneira. Nós deveríamos nos prostrar diante de Deus, não só em reverência, em respeito a quem Ele é, mas em terror, horror da santidade de Deus. Ai de nós, pecadores, nas mãos desse Deus. Porque esse Deus não é um Deus bravinho, que não gosta de algumas coisas que nós fazemos. É um Deus que tem repulsa, que tem nojo, que tem aversão do pecado, que não pode conviver com o pecado. E como esse Deus pode ter misericórdia de nós? Como esse Deus pode vir até nós, conversar conosco, nos dar a oportunidade de resgate? Ele deveria nos consumir, e nós daríamos glória a Ele, porque Ele está sendo justo. E quando nós lemos o Antigo Testamento, deveríamos nos prostrar diante dele e clamar por misericórdia, porque diante da tua santidade, diante do teu juízo contra o pecado, eu estou perdido. Eu estou perdido. Ainda bem que ele responde a esse desejo de Abacuque. Nós vamos olhar mais uma vez uma passagem do livro de Joel. Volte algumas páginas. Joel capítulo 2, versículo 13. Diante desse clamor de Abacuque: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus se lembra. E Ele é o único Deus verdadeiro, diferente de todos os outros deuses falsos, deuses criados, que é capaz de ser justo e ao mesmo tempo amoroso. Que é capaz de punir o pecado e ao mesmo tempo estender salvação. Porque nenhum outro Deus, e nenhuma cultura, e nenhuma religião é capaz de fazer isso. Ou Ele é um Deus de ira, e você faz tudo porque você tem medo de ir para o inferno, ou Ele é um Deus de amor que libera tudo e não tem problema nenhum o pecado. É impossível você encontrar um Deus como o Deus Criador, porque só Ele é o Deus verdadeiro. Um Deus que na ira se lembra da misericórdia. E Joel 2,13, esse Deus então está dizendo: eu vou me lembrar da misericórdia, mas sabe o que você tem que fazer? Observe aí: rasgai o coração. Rasgue o coração, e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviaria. Diante do seu juízo ao pecado, o Deus Criador convoca o povo pecador a se converter dos seus maus caminhos, para que esse povo seja perdoado. E essa conversão significa literalmente rasgar o seu coração. Talvez essa seja a noite de você se prostrar diante de Deus e rasgar o seu coração. Colocar a mão lá dentro e puxar. E falar: eu sinto dor por todas essas coisas que eu tenho cometido contra o Senhor. E é isso que Deus quer, que o coração seja aberto. Ele quer uma cirurgia. Ele quer que você pare de seguir esse caminho de pecado, que você se volte para a justiça e siga o caminho da justiça, que você se arrependa desses caminhos tortos. Quando nós lemos as páginas do Antigo Testamento, nós percebemos que Deus não julga com parcialidade. Todo pecador vai ser punido por seus pecados. E diante disso, a nossa postura nessa vida deveria ser de verdadeira conversão. Nós não deveríamos brincar com o tempo que achamos que temos. Nós não deveríamos brincar com as coisas do sagrado. Nós não deveríamos brincar de ler a Bíblia. Nós não deveríamos brincar de ser crente. Porque se Deus não vai levar isso em conta, Ele não é imparcial. Ou melhor, Ele é imparcial. Ele não vai dizer: tudo bem, você foi um bom crente, né, um bom frequentador de igreja, né, você foi um bom membro de igreja, você foi uma pessoa que leu a Bíblia, fantástico, talvez dê para te livrar do meu juízo. Não, esse Deus não vai fazer isso, porque Ele é imparcial. E ao ler as páginas do Antigo Testamento, nós confirmamos isso, e nós deveremos então nos arrepender do nosso pecado, constantemente. Sair dessa rota de desvio e voltar para o caminho da justiça em direção a Deus. Só assim nós vamos ser capazes de experimentar a redenção prometida por Ele, o resgate prometido por Ele. E esse resgate está no livro de 2 Crônicas, que é o livro que encerra a Bíblia hebraica.
Segundo Crônicas, e a última passagem que nós vamos ler nessa noite. Segundo Crônicas, capítulo 7. Versículo 14. Segundo Crônicas 7:14 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O Deus Criador garante, não é promessa de pastor falho e humano, é o Deus Criador que está dizendo isso. Ele garante que se o seu povo pecador se converter verdadeiramente, clamar por socorro, clamar por perdão, Ele vai perdoar e Ele vai dar resgate a esse povo. O Deus Criador resgata um povo pecador. E hoje nós vimos esse resgate. Ele acontece por meio de Jesus Cristo, aquele que vai ser revelado no Novo Testamento. Nós vamos estudar sobre ele nas próximas pregações. Eu tenho duas palavras aqui. A primeira é para você que talvez nunca se converteu dos seus maus caminhos. Talvez você frequente igreja de muito tempo. Talvez você seja alguém que talvez não tenha frequentado igreja por muito tempo. Talvez você seja uma pessoa que esteja acompanhando pela internet e nunca entrou em uma igreja, mas essa pandemia fez com que você tivesse contato com a internet, com pregações na internet. E talvez você nunca teve essa experiência de fato de, poxa vida, eu estou em direção contrária a Deus e eu preciso parar com esses caminhos, eu preciso mudar de direção, eu preciso me arrepender desses caminhos, eu preciso me voltar para Deus. Se isso nunca aconteceu na sua vida, se você nunca tomou essa decisão, firme, de pé junto, eu vou, a partir de hoje, eu estou arrependido, eu não quero mais seguir esse caminho. Eu quero seguir o caminho de Deus. Se isso nunca aconteceu na sua vida, isso significa que você ainda não foi resgatado. Você continua na multidão do povo que vai ser julgado. O juízo de Deus vai atingir você. E você deveria ficar esperto quanto a isso. Você não faz parte do povo resgatado. Porque o povo resgatado é um povo convertido. Se você nunca fez isso, faça isso o quanto antes. Eu não garanto nem se você vai estar vivo até o término dessa pregação. Eu não garanto nem se eu estarei vivo. Não brinque com o tempo, você não sabe se você tem um tempo. A segunda palavra é para você que já fez isso um dia da sua vida. Você já tomou essa decisão, você entendeu que estava indo contrário a Deus, agora se volta para Deus em arrependimento. A minha palavra para você: continue nessa vida de arrependimento. Continue nessa vida de quebrantamento. Essa é a vida de um verdadeiro convertido. Essa é a vida de alguém que realmente mudou de caminho. Não adianta você mudar de caminho por 2 dias. Não adianta você mudar de caminho durante uma classe de batismo. Não adianta você mudar de caminho por 1 ano. Isso não é verdadeira conversão. Verdadeira conversão é conversão de vida. E você vive em arrependimento. Você cai, você tropeça e você fraqueja, mas mesmo assim você olha para os 2 caminhos e fala: nunca mais eu quero voltar para aquele caminho, eu quero esse, eu quero Deus. Continue nesse caminho. Porque esse é o tipo de vida de quem foi resgatado pelo Criador. É esse o tipo de vida de quem foi resgatado. Eu temo que a pandemia vai revelar para muitos que não estão nesse caminho, mas ainda estavam nesse caminho. Porque a falta de cultos presenciais, a falta de alguém dando tapinha nas costas, a falta de alguém encorajando, a falta de fazer alguma coisa, de servir a algum ministério, talvez tenha revelado pecados no coração, que a pessoa achava que tinham sido vencidos. E talvez estão mostrando que a pessoa não tem vontade nenhuma de orar, vontade nenhuma de ler a Bíblia, vontade nenhuma de amar o seu próximo, vontade nenhuma de orar pelos outros, vontade nenhuma de submeter a Deus. E ela descobriu, ela percebeu que ela era só religiosa. E que nunca foi convertida. E a pandemia tem revelado isso muito. Não só no nosso meio, mas no mundo todo. De pastores revelando e mostrando: estou sofrendo aqui porque descobri que muitas pessoas que achavam que eram convertidas não são. Porque a postura delas é de pagãos, que não confiam em Deus, que não se arrependem dos seus pecados. O tipo de vida de crente resgatado
é de verdadeiro arrependimento. Eu vou encerrar revelando para você qual é a pintura de Leonardo da Vinci que foi leiloada como a obra mais valiosa do mundo. Alguém sabe qual é? Se der tempo de você dar um Google aí, você vai descobrir e vai ver a imagem. A pintura de Leonardo da Vinci, vendida, leiloada por R$1,5 bilhão na época, hoje daria quase o dobro disso, chama-se Salvator Mundi. Salvator Mundi, Salvador do mundo. Adivinha quem é que está nessa pintura? É a pessoa de Jesus. É uma imagem em que Leonardo da Vinci retrata Cristo com um olhar sereno, tranquilo. Numa de suas mãos ele está segurando uma esfera transparente que representa o mundo. E acredita-se que Da Vinci pintou essa obra para dar de presente ao rei Luís XII da França. Talvez representando a redenção de Cristo a todos os povos desse mundo, não sei. Mas como eu disse no início, apesar da coincidência, eu afirmo com todas as letras que essa não é a obra mais valiosa do mundo. Não é. Quem pagou isso aí perdeu dinheiro. Porque não é a obra mais valiosa do mundo. A obra mais valiosa do mundo, que tem muito mais valor, valor eterno, valor impagável, é o livro que nos apresenta essa mensagem. O Deus Criador resgata um povo pecador. E esse livro contém duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, é a primeira metade desse livro. Nos fala sobre as promessas desse resgate. A segunda parte é o Novo Testamento, que vai ser o alvo das nossas próximas pregações. É o cumprimento dessas promessas em Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador do mundo, o verdadeiro Salvator Mundi. E é sobre ele que nós vamos estudar a partir do domingo que vem. Te convido a orar, agradecendo a Deus pela mensagem do Antigo Testamento. Senhor Deus, queremos te agradecer por ter nos criado e por ter tido misericórdia de nós, pecadores. Nós não merecíamos resgate, nós não merecíamos misericórdia, nós não merecíamos nada a não ser juízo. Mas nós te louvamos pelo teu caráter bondoso, pela tua natureza, que ao mesmo tempo é santa, mas também é misericordiosa. Nós te louvamos e queremos, como Davi, te bendizer, não só por quem o Senhor é, mas te bendizer pelo resgate que o Senhor nos oferece. Porque tudo que nós poderíamos produzir de sacrifício, de ritual, de religiosidade, nada disso é capaz de limpar o nosso coração. Mas o Senhor oferece um meio perfeito. O seu resgate é completo. O Senhor não só expõe para nós o que está dentro de nós, que é o nosso pecado, como arranca de nós a culpa, a mancha, nos perdoa por meio do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado por termos contemplado essas promessas em cada livro do Antigo Testamento. E nós pedimos por graça e misericórdia na exposição dos livros do Novo Testamento, que possamos te contemplar na beleza da tua santidade, conhecer mais sobre o Senhor, sobre o seu plano de resgate, sobre a sua santidade, sobre o seu amor, sobre o seu Filho, sobre o seu Espírito, sobre o seu povo. Abra os olhos do nosso coração. E se o Senhor nos der vida, permita que consigamos terminar de estudar o Novo Testamento. Dá-nos esse prazer, essa alegria. Mas por hoje, já basta lembrar do que a Bíblia ensina. O Deus Criador resgata um povo pecador, do qual nós fazemos parte. Obrigado por isso, meu querido Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar agradecendo por essa salvação em Cristo Jesus. Então se coloque de pé, por favor, e iremos cantar. Vamos cantar a canção que diz que devemos andar quebrantado diante de Deus, ter o coração quebrantado.
o jeito que Deus quer que a gente esteja para Ele trabalhar no nosso coração. E nunca esquecendo que a gente tem que olhar sempre para a cruz de Cristo, né? Porque é lá que é a mensagem de salvação para todos nós. Amém? Olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Na cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me mostrou quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. E me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem transformado os nossos corações, não a nosso modo, graças ao Senhor, meu Pai, não a nosso modo, mas ao Teu modo. Obrigado pelo grande resgate na cruz das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Sozinhos jamais conseguiríamos chegar até o Senhor, ter acesso direto ao Pai, jamais conseguiríamos, mas por causa de Jesus Cristo, hoje podemos fazer isso. Obrigado, Pai, porque somos salvos em Jesus, não por causa das nossas obras, porque as nossas obras têm falhas, são erradas, são cheias de egoísmo, mas por causa de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque hoje a gente tem acesso ao Senhor, a gente pode nos ajoelhar em qualquer lugar e contemplar o Senhor e ter acesso ao Senhor. Podemos apresentar sacrifícios ao Senhor, sacrifícios vivos, que é as nossas vidas, Pai. Podemos fazer isso. Obrigado, Senhor, porque a gente tem isso. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse ministério, obrigado por essa mensagem maravilhosa, meu Pai, onde diz que todo o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo, aponta para o Novo Testamento, falando das profecias que serão cumpridas, Pai. Obrigado por isso, Deus. E eu clamo ao Senhor que a gente continue a louvar o Senhor durante essa semana, não só hoje, não só porque fomos desafiados, mas sim porque devemos ser desafiados para cada dia, todos os dias da semana, continuar louvando ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito acompanhe a todos nós, aos nossos lares, e que possamos ir em paz, nos prepararmos para o nosso próximo encontro. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos em paz.